Graça e paz, meus amados, aqui é o Job, tudo bem com vocês? Cara, que alegria é poder estar aqui conversando com vocês nesse novo canal para falar um pouco sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o reino, aquele movimento que a gente está participando, transformando essa terra para a honra e glória do nosso Senhor. E esse vídeo em especial é um pedido de alguns seguidores para que nós possamos falar para vocês por que somos enxertados. Então fica aqui comigo que você vai entender que você também foi enxertado. Se vamos falar de enxertados, vamos à palavra de Deus. E o texto base do que vamos falar aqui está no livro de Romanos, no capítulo 11, no verso 17, que diz assim: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, fosse enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustentas a ti. No capítulo 11 do livro de Romanos, Paulo está falando que nós fomos enxertados numa oliveira que é a oliveira verdadeira. Na verdade, nós éramos participantes de uma oliveira brava, um zambujeiro, ou seja, nós éramos do mundo, fazíamos parte do mundo. E como um ramo, ele dá fruto da árvore onde ele é plantado. E nós dávamos os frutos negativos que o mundo gera. São as obras da carne, são os frutos maus que nós, quando não estávamos em Cristo, gerávamos. Porém, agora pela graça nós somos cortados, nós fomos enxertados numa oliveira verdadeira que é Jesus. E agora nós geramos os frutos dignos de arrependimento. Nós geramos frutos e obras que glorificam a Deus, pois agora a partir de Cristo, daquilo que Cristo é, nós podemos gerar aquilo que Ele também fez aqui na terra, para sermos conforme o nosso Senhor Jesus. Porém, quando nós falamos que somos enxertados, era porque nós não éramos naturalmente participantes. Na verdade, não é desconhecido de nós que o povo de Deus eram os judeus. Desde Abraão, Isaac e Jacó, o povo que andava com Deus eram os judeus. Mas a palavra diz que quando Jesus veio, eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Messias. Em João 1, 11 ao 13 diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, todo aquele que o receber, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E é exatamente isso que o capítulo 11 de Romanos está nos contando. Que nós não éramos merecedores, naturalmente, de estar plantado na raiz que é Cristo. Porém, a partir da rejeição dos judeus, nós agora fazemos parte desse povo quando nós recebemos a Cristo. Porque nós somos cortados do mundo, enxertados numa raiz verdadeira, numa oliveira que gera em nós frutos, que geram em nós boas obras daquilo que Cristo quer e requer de nós. E por que esse termo enxertados? Por que Paulo fala que nós somos enxertados? Na verdade, esse termo veio da botânica, que diz que quando você pega um ramo, corta de uma outra árvore, de uma outra planta, enxerta em uma nova raiz, ele passa a ter vida nessa nova raiz também. Porém, já não dá mais os frutos que dava naquela antiga raiz. Dá novos frutos, frutos melhores, frutos que são sugados dessa raiz que é boa, porque aquela outra raiz era brava, aquela outra raiz era um zambujeiro. E agora, nessa nova raiz, ela passa a ter uma vida diferente. Não como os ramos naturais, diferentes, porém ambos agora são participantes da mesma oliveira, ambos são participantes da mesma raiz. Assim como nós agora, quando fomos enxertados em Cristo, enxertados na família de Deus, também somos chamados de povo de Deus. Nós também fomos escolhidos nele para que nós venhamos a ter vida. E quando estamos em Cristo, temos vida em abundância. E nesse capítulo 11 do livro de Romanos, nós podemos tirar muitos ensinamentos, muitas coisas maravilhosas. Porém, eu queria trazer aqui 3 principais ensinamentos para que nós meditarmos nesse vídeo, para que os irmãos levem no coração aquilo que a palavra nos diz. E o primeiro ensinamento é que nós não temos vida em nós mesmos. Assim como um ramo não tem vida quando está fora da raiz, nós também não temos vida quando estamos fora de Cristo. Se fomos enxertados, agora somos participantes daquilo que Cristo está fazendo. Mas se somos cortados, assim como um ramo, a gente passa a secar. E com o tempo a gente morre, definhando, porque não temos mais energia, não temos mais a vida que era retirada da raiz, que era retirada dessa oliveira verdadeira, assim como nós retiramos de Cristo. E do mesmo modo, agora que nós fazemos parte de uma raiz boa, de uma oliveira verdadeira, nós precisamos gerar frutos bons, assim como essa raiz é boa, nós precisamos ser bons. Por isso que João, capítulo 15, 1 ao 2, Jesus diz que eu sou a oliveira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele ramo que em mim não dá fruto é cortado e lançado fora. Porém, aquele que dá fruto é cuidado, é podado, para que dê ainda mais fruto.
E a segunda coisa que eu queria trazer é que agora que nós fomos enxertados, nós não passamos a ser melhores do que ninguém. Pelo contrário, agora que nós fazemos parte de Cristo, isso deve dar-nos um sentimento de profunda humildade, de profunda contrição, que nós possamos agora ter compaixão por aqueles que ainda não foram alcançados. E em Romanos 11 também diz para não nos gloriarmos, já que agora fomos enxertados, principalmente contra aqueles ramos que já eram naturais, porque a própria palavra diz, inclusive em Romanos, que um dia aquele endurecimento que foi dado aos judeus pela recusa do Messias, pela recusa de Cristo, isso cessará. Então eles serão alcançados novamente por Deus e a palavra nos diz claramente isso. Por isso nós devemos ter um espírito e um coração humilde diante de Deus, porque foi pela graça que fomos alcançados. Não foi porque nós somos melhores, não foi porque nós temos mérito, não foi porque nós somos alguém, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos alguém, nós temos uma identidade, somos filhos de Deus, mas é por causa da raiz, é por causa do agricultor que cuida de nós, e não porque nós somos importantes. E a última coisa que eu queria trazer é o que está escrito no último verso do capítulo de Romanos, quando Paulo diz que tudo é dele, por ele, para ele. Então precisamos entender que agora que nós somos enxertados, nós fazemos parte da família de Deus, nós não fomos chamados para sermos ociosos, para sermos preguiçosos, nós precisamos trabalhar. Nós somos chamados para dar frutos, nós somos chamados para trabalhar na obra de Deus e levar a palavra de Cristo para todas as pessoas. Nós somos chamados para fazer o movimento do reino de Deus na terra. Precisamos entender que aqui na terra nós somos embaixadores do reino, nós somos cidadãos do reino, nós temos uma nova identidade, precisamos nos comportar como se fôssemos esses cidadãos. O nosso sotaque, a nossa língua, o nosso jeito de falar tem que ser condizente com o reino da onde a gente veio. Então nós precisamos emanar em nós o Espírito Santo, precisamos emanar em nós os frutos que as pessoas vão ver e vão dizer: nossa, glória a Deus por essa vida, porque esse homem é um servo do Deus Altíssimo, e glorificarão o Pai eterno em sua vida. Por isso nós precisamos nos moldar a Cristo, se conformar ao caráter dele, para que em nós as pessoas encontrem aqueles que são diferentes, aqueles que não são mais deste mundo, aqueles que são do reino. E quando olharem para nós, eles possam glorificar a Deus, glorificar o Pai eterno que está nos céus, porque toda a glória é para Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem do nosso nome, agora entendam melhor por que esse nome foi escolhido, por que o capítulo 11 do livro de Romanos é a nossa referência como base teológica. E não vá embora sem deixar a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho para você ficar atento aos próximos vídeos que nós vamos fazer. Quando você se inscreve, quando você interage conosco, você nos incentiva, você colabora conosco para que nós possamos continuar engajados em fazer conteúdo, trazer aqui para vocês. Se vocês estiverem aqui, nós traremos conteúdo aqui. Se vocês estiverem lá, nós levamos conteúdos lá, porque a palavra diz que nós vamos atrás das pessoas. As pessoas não vêm atrás de nós. Nós somos cartas vivas que são enviadas a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Paz.